Bom dia, pessoal. Obrigado, Endeavor. Obrigado, Iel, Firjan, novamente, pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui trocando experiência com uma plateia tão interessante, né? Bem, esse tema de empreendedorismo é um tema que realmente já tenho um contato aí há bastante tempo. Foi uma coisa que me chamou a atenção desde que eu entrei na faculdade. Mas eu tinha colocado desde então uma dúvida na minha cabeça, que era como conseguir, né, definir em um só conceito o que é empreender, né, o que seria esse processo de criar uma empresa do nada, né, que é uma coisa que realmente não é muito comum, né, não é muito natural de se imaginar. E eu tinha colocado esse desafio de ficar pensando nisso há um tempo, não chegava a uma conclusão de como definir em um só conceito. Mas eu cheguei a uma proposta que eu resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês, uma ideia que eu acredito que passa um pouco dessa mensagem do que é o processo de empreender. Eu cheguei à conclusão do conceito do sonho lúcido, né? Por que sonho lúcido, né? Porque tem uma parte do sonho que é a parte fundamental do empreendedor. O empreendedor é aquele cara que sonha, e sonha muito, sonha grande, sonha em mudar a vida de milhões de pessoas, sonha em mudar o mundo, né? O empreendedor, ele não tem limite na hora da criação, na hora do sonho, né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, e se você sonhar grande e chegar na metade, pelo menos você já foi bem longe, né? Se você sonhar pequeno, e você praticamente não vai sair do lugar. Então, o empreendedor é aquele cara que realmente acorda de madrugada com uma ideia na cabeça e vai anotar alguma coisa com taquicardia, porque acredita que aquilo vai revolucionar o mundo. É aquele cara que contagia a família, contagia os amigos. É o cara que também é chamado de louco, né, pela família, pelos amigos, né? Então, o lado do sonho do empreendedor é estar sempre com essa sensação de que ele pode fazer alguma coisa, que ele vai criar alguma coisa e de que alguma coisa pode melhorar, né? Eu definitivamente não vejo o empreendedorismo como uma opção de carreira. Eu não acho que é o mesmo processo de você ser um engenheiro, um advogado, um médico, que você estuda uma quantidade de anos e aí você está capacitado depois a exercer aquela função. Não acho que o empreendedorismo seja uma opção de carreira. Eu acho sim que o empreendedorismo é um vírus, né? É um vírus que está inoculado aí no corpo de todo mundo, né? Acho que todo mundo tem esse vírus. Alguns mais desenvolvido, né? Outros nem tanto, outros mexem bastante nesse vírus, mas ele não se desenvolve tanto. Não acho que seja nenhum problema essa questão, mas essa parte do sonho do empreendedor, né, que a gente sempre ouve falar, o empreendedor sonha grande e tal, acho que está muito relacionado a um sentimento, a um vírus que todo mundo tem e que alguns mexem mais ou menos dentro dele, né? Mas não é só o sonho que faz o empreendedor dar certo. Existe a parte da lucidez, né? Daí a ideia desse conceito do sonho lúcido, né? Porque na hora de buscar uma oportunidade e de executar essa oportunidade, né, com uma precisão, né, e superando os desafios e os principais obstáculos que vão aparecer, o empreendedor vai precisar praticar principalmente o desapego com o próprio sonho. Então, ele sonhou grande, ele sonhou em mudar a vida das pessoas, ele sonhou em criar algo melhor para o mundo, mas na hora de executar, na hora de botar a mão na massa, na hora de trabalhar no dia a dia, o sonho não pode interferir, né, na execução, né? São dois momentos diferentes. É completamente paradoxal esse conceito do sonho lúcido, né? Mas é exatamente isso, né? Na cabeça do empreendedor, o sonho, ele é uma realidade, ele é uma convicção, ele vai acontecer. Cedo ou tarde, ele vai acontecer, o empreendedor tem essa sensação. Mas nos braços, na hora de definitivamente executar o que ele sonhou, ele tem que conseguir traduzir aquele sonho em suposições e em hipóteses. Porque, assim como qualquer sonho, né, não dá para a gente garantir que ele aconteceu ou que ele vai acontecer na realidade. Então, é uma coisa
paradoxal, mas eu acredito que encarando o processo de empreender, né, pelo lado desse conceito do sonho lúcido, a gente consiga, em um só conceito, né, em uma só palavra, traduzir um pouco o que é essa experiência de criar um negócio, né, criar um negócio inovador, criar um negócio do nada. Mas isso era só uma introdução, só uma ideia geral que eu vinha pensando, que eu queria compartilhar. Mas quando a gente tem aí qualquer evento, né, qualquer papo sobre empreendedorismo, e isso realmente a Endeavor abre bastante porta, bastante oportunidade para a gente trocar ideia, a fórmula é sempre a mesma e eu não pretendo mudar, né? Você vem, conta uma história de sucesso, né, de preferência a sua ou que você tenha participado, e tenta, obviamente, inspirar as pessoas com essa história, né? Então, vou também seguir essa mesma receita, e contar um pouco como que há 10 anos atrás, né, eu e os meus sócios, que eram amigos, né, a gente desenvolveu a nossa empresa, que começou chamando Anytime e passou a se chamar Movile, né. Como essa empresa se desenvolveu, né, nesses 10 anos, hoje ela atingiu um patamar já bastante razoável, né, como a Júlia estava apresentando, já está em 7 países, já tem um faturamento bastante expressivo. Mas, para que essa história não seja simplesmente uma história, para que ela justifique principalmente o tempo, né, de vocês aqui, eu vou tentar destacar os principais erros e os principais acertos que a gente teve nesse caminho, né? Principalmente os erros, né? Porque os acertos, acho que não é a parte mais interessante. Os erros talvez sejam mais fáceis da gente destacar os pontos que poderiam ter sido evitados e, de certa forma, para quem pretende empreender, para quem está com aquele vírus ali começando a se manifestar, podem ser conceitos e ideias úteis, tá? Então, bem, como essa história começa com, né, amigos dentro de uma faculdade, um curso de engenharia. Era um curso promissor há 10 anos atrás, né? Computação, era algo que as pessoas queriam trabalhar, porque parecia ter muito mercado, né? Era aquele caso de você pegar o jornal lá, o Boa Chance, e ser o mercado que não estava dizendo que era saturado, né? Então, você tinha realmente muitas pessoas buscando informática, computação, há 10 anos atrás. Mas uma coisa interessante é que esse grupo de amigos, né, esse grupo de sócios, que acabou se formando sociedade, a gente não tinha a pretensão, desde que a gente entrou na faculdade, de empreender, né? Não era esse o objetivo. A gente não entrou na faculdade porque a gente sabia que dali a gente ia criar uma empresa. A gente tinha o mesmo sonho que muitos outros alunos de informática, né? Trabalhar nas grandes empresas que tinham chegado ao Brasil, né? IBM, Microsoft e vários outros. O mercado realmente estava muito aquecido, né? E aqui vale um parênteses, né? Essa questão de a gente não ter uma cultura tão voltada ao empreendedorismo, né? Não ter um apoio, vamos dizer, até natural, tão direcionado ao empreendedorismo, eu acho que não é culpa nossa. Acho que definitivamente não é culpa nossa. É uma coisa que a gente vem ouvindo, que a gente vem lidando e faz parte da nossa cultura. O empreendedor, aí a equipe aqui ajudou a gente a fazer uma pesquisa, né? O empreendedor, de fato, não é uma pessoa que você possa dizer que você admira, né? Pelo menos só se a gente pegar aí alguns exemplos de algumas novelas, né? O empresário ou o empreendedor, ele nunca é um cara de um caráter perfeito, né? Ou ele rouba a empresa, ou ele bate nos filhos, trai a mulher, alguma coisa ele faz que o torna uma pessoa não muito admirável, né? Eu fiquei realmente impressionado que até na novela de criança tinha um empresário com esse perfil. Então a coisa vem sendo inserida na nossa mente desde pequeno. Empreendedor, empresário, não é uma profissão, não é um perfil a ser admirado. Talvez fosse por isso que a gente não tivesse tanto o interesse, quando a gente entrou na faculdade, de sair dali e empreender, né? Outra coisa era o momento de mercado, né? Isso que eu estou falando mais ou menos há 11 anos atrás, era em 2000. A gente pegou um momento durante a faculdade da bolha da internet. Esse momento foi ótimo. Quem entrou ali dentro, grande parte,
conseguiu sair com empresas ganhando dinheiro, mesmo que a empresa não fizesse absolutamente nada, o empreendedor estava ganhando dinheiro, né? Então, quem entrou com esse objetivo de ganhar dinheiro na época da bolha, que envolveu as empresas.com, foi muito feliz. Mas no nosso caso, 2000, que a gente estava se formando, a bolha estava exatamente assim, estourada, né? Então, era mais um motivo para não empreender, né? Mas nada que uma grande ideia, com os amigos, conversando, não mude toda a história, né? E eu acho que, como muitos já devem ter também tido essa sensação, às vezes você conversando, tem idealiza alguma coisa, uma proposta de um produto, de uma solução, de algo que vai mudar a vida das pessoas, e aquilo ali toma uma forma, né? Ele passa a ser o seu sonho de uma tal maneira que você não consegue mais parar, né? E a gente não teve dúvidas. No momento em que a gente idealizou o projeto, né, o que a gente imaginava que ia mudar a vida das pessoas, a gente foi seguir a cartilha também. A gente falou, vamos criar essa empresa, vamos criar esse negócio e vamos fazer o passo a passo para criar esse negócio. Então, fomos lá, desenvolvemos o nosso primeiro plano de negócios, com tudo que precisa, né, aquelas 150 páginas que explicam, né, os próximos 5 anos da empresa, né. O plano de negócios estava perfeito, tinha gráfico, planilha, análise, tabela, fluxo de caixa, balanço, balancete, tinha tudo que os livros indicavam e a gente foi correr atrás desse conhecimento. A gente também foi fazer pesquisa de mercado, pegávamos os alunos da própria PUC, perguntava, você gostaria de ter esse produto, você pagaria por ele, o que você imagina? Então, a gente foi, de fato, seguindo a cartilha, né? Em paralelo a isso tudo, né, como era uma empresa de software, começamos a desenvolver. Pegamos os computadores, sentamos, trabalhávamos na casa ainda de um dos sócios e mão na massa para criar esse produto. Não foi nada fácil, né? Até porque o que a gente estava falando era de jogos para celulares, tá? Então, isso aí não veio de nenhum museu, não. Foi exatamente o que a gente desenvolveu há mais ou menos 10 anos atrás. Era, de fato, o que podia ser desenvolvido em termos de jogo para celular em 2000. Né? Falar isso hoje parece estar totalmente, né, vindo de um museu pré-histórico, mas isso só tem 10 anos e era o que se podia fazer na época com a tecnologia, né? Então, esse era o produto, né? Então, foi, de fato, um caminho que eu acho que a gente trilhou com bastante eficiência, né? Desde a idealização até a criação do plano de negócios, pesquisa de mercado e desenvolvimento do produto. Então, quando a gente chegou nesse momento de ter o produto pronto, né, isso acabou chamando a atenção de investidores. Então, a gente teve a entrada de um investidor anjo na empresa, que foi fundamental, né, colocar o dinheiro ali naquele momento que a gente tinha um produto. E, bem, a gente já tinha atingido o ápice aí do nosso sonho. Tudo certo, né? Empresa, sócios, dinheiro, produto pronto, sonho sendo realizado. Esse que foi o problema. Não estava nada certo, né? Tinha uma questão que estava muito mal resolvida até esse momento. E aí eu tive que pegar uma frase emprestada aqui com o nosso craque Garrincha. Faltava combinar com o adversário, né? Nesse caso aqui, né, o adversário, óbvio, não tem esse sentido pejorativo, mas nesse caso, faltava combinar com os clientes, né? Faltava a gente conseguir convencer ou conseguir, de fato, encontrar clientes dispostos a pagar por aquilo. Então, todo aquele trabalho do plano, da pesquisa, tudo aquilo foi muito válido, mas nada daquilo era suficiente ou foi suficiente para que a gente chegasse nesse momento com um plano de negócios, análises, pesquisa, investidor, produto pronto. Nada foi suficiente para que a gente, de fato, tivesse os clientes. A gente estava colocando o nosso sonho em prática, mas sem nenhuma lucidez. Estava totalmente preso àquele sonho. E esse processo desesperador foi se alongando. Começou uma semana, 2, 1 mês, 2 meses. A gente já estava praticamente há 1 ano e meio com o produto pronto e nada de conseguir vender, né? Então, uma situação que chegava nesse estágio de você começar a olhar, agora eu tenho contas para pagar, tenho compromissos a honrar e o meu produto está aqui, ele é lindo, maravilhoso, foi bem projetado e eu não tenho cliente. Nesse momento de situação definitivamente preta, a gente ainda deu um suspiro,
né? A gente ainda deu um suspiro, que foi uma forma que a gente encontrou de segurar um pouquinho mais. Já era uma ação desesperada, né? E é o que eu chamo de prostituir a empresa. O que a gente fez? A gente abandonou o sonho temporariamente, então a gente deixou o produto de lado, né? Aquela ideia dos jogos e tal, a gente deixou de lado, e a gente viu que tinha uma certa demanda para desenvolver serviços para celular. Algumas empresas queriam, eu quero desenvolver um software para o celular. Não era nada daquilo que a gente queria fazer, a gente não queria ser uma fábrica de software que faz um produto sob demanda para cada um. A gente queria ter um produto que ia, de fato, mudar a vida das pessoas, que ia estar distribuído em milhares de casas e de celulares, né? Mas, de fato, esse momento em que a gente fez serviços foi o último suspiro, né, daquele sonho que aparentemente estava se tornando um grande pesadelo. E ele atraiu novamente os investidores, só que pelo pior lado possível, né? Os investidores vieram querendo comprar a empresa, mas para liquidar ela, quer dizer, para liquidar o nosso sonho, né? Passar a ter os nossos ativos, que foi o produto e o próprio conhecimento que a gente tinha, mas para a gente deixar de ser empreendedor e passar a ser funcionário, né? Então, estava tentando fazer as contas aí, era como se a gente estivesse vendendo a empresa por R$100 mil, 2 anos depois que a gente tinha começado. Quer dizer, não ia nem ter pago o nosso trabalho aí de 5 pessoas durante 2 anos, né? Que, obviamente, a gente não recebia nada enquanto a gente estava empreendendo, a gente, muito pelo contrário, gastava muito, né? Então, obviamente, né, como eu contei para vocês, se a história era uma história feliz, era uma história de sucesso, alguma coisa aconteceu e alguma coisa mudou esse cenário, né, mesmo diante dessa cena catastrófica. Só que aí é a parte que talvez não tenha tanta graça, porque o que aconteceu que mudou isso tudo foi sorte. Foi uma situação em que foi totalmente não controlada por nós, né? E eu atribuo praticamente 100% à sorte, ao acaso, né? É um pouco decepcionante ouvir isso, né? Pô, mas espera aí, a história dependeu da sorte, então isso não vai me ajudar em nada. Bem, mas na nossa história isso foi fundamental. Eu acho que na história de muitos empreendedores isso acaba sendo fundamental, né? Mas o que foi essa sorte? Foi um projeto que a gente não esperava tanto que pudesse render alguma coisa, estava chegando ali na Copa de 2002, e aí mais uma jogada desesperada, a gente sugeriu um projeto com 2 grandes parceiros, arriscando tudo que a gente podia e não podia pagar, e o projeto deu certo. O projeto deu certo, só que ele deu assim 5 vezes mais certo do que a gente já tinha dito, mentido que ia dar certo, e ninguém sabia, né? Só que ele deu 5 vezes mais certo do que a gente podia esperar. E esse projeto fez a empresa entrar numa espiral positiva de crescimento. Ele, durante 5, 6 anos, também era um jogo, tá? Mas diferente daqueles jogos ali que eu mostrei, era um jogo totalmente baseado em texto, usava a tecnologia SMS, né? E a gente não tinha realmente a expectativa de que esse jogo poderia ser o carro-chefe da empresa e, com ele, carregasse vários outros jogos, levando a empresa a, de fato, crescer e crescer muito nos 5, 6, 7 anos subsequentes e, hoje, ter atingido esse patamar, né? Bem, essa foi a história de 10 anos aí de trabalho como empreendedor. Mas, como eu falei para vocês, né, o objetivo era a gente falar um pouco mais sobre acertos e erros, né, principalmente erros. Então, eu não vou resumir essa história dizendo que foi tudo culpa do acaso, né, apesar de eu acreditar que ele acaba sendo muito importante em muitos projetos, mas, de fato, não foi somente culpa do acaso, tá? Eu acho que hoje, tá, olhando o cenário agora, a gente já pode encarar, né, o ato de empreender, o ato de sonhar de forma lúcida, de uma maneira muito melhor, né? A começar pelos exemplos, né? Em 2000, os exemplos que eu tinha eram só os da novela, né? E aquilo realmente não animava a virar um empresário, virar um empreendedor. Hoje, só da Endeavor, né, e de vários outros empresários, tenho certeza que aqui na plateia tem vários, né, a gente tem mais do que motivos para se lançar nesse desafio, né? Um outro ponto que eu acho importante, que eu faria diferente, que eu faço diferente hoje, que foi de fato um erro que a gente cometeu, foi quando a gente pensou na nossa ideia, né,
a gente estava muito voltado a pensar num produto. A gente estava idealizando uma solução para um problema que a gente não sabia se existia. A gente começou a pensar, né, naquela ideia, naquele momento de sonho, em um produto que ia mudar a vida das pessoas. Né? O que eu vejo é que, nesse momento da idealização, o foco não tem que ser em pensar num produto, de fato, que vai mudar a vida das pessoas. Tem que ser em pensar num problema grande que as pessoas tenham e que precisa ser resolvido. Se a gente direcionar, né, a nossa criatividade e essas faíscas de idealização de coisas para identificar problemas grandes que possam ser resolvidos, a gente começa a entrar num caminho que eu acredito ser mais promissor para, de fato, poder criar uma solução depois, né, que venha resolver esse problema. Agora, mesmo assim, mesmo tendo identificado um bom problema a ser resolvido, é fundamental que o empreendedor continue tomando muito cuidado com as suas certezas. Eu acho que o maior erro que a gente cometeu, né, um erro fatal que muitos empreendedores cometem quando começam a empresa, é considerar essas duas suposições aí como verdadeiras. Né? Então, mesmo que ele tenha pensado num problema, ele fala, eu sei qual é esse problema. Eu tenho certeza que esse problema existe. E mais, eu sei como resolver esse problema. No momento 1 da empresa, o empreendedor começar pensando nisso, ele já arrisca muito, porque uma startup, né, a criação de uma empresa nova, é um cenário de total incerteza. E uma startup, ela é, de fato, no início, um conjunto de suposições que precisam ser testadas, que precisam ser validadas. Obviamente, estamos falando de startups, de produtos inovadores, de coisas que, né, a gente sonhou e que nunca ninguém fez, né, que a gente foi chamado de louco, inclusive, por ter tido um sonho tão diferente. Então, esse cenário de incerteza, esse cenário de não ter dados para analisar, não ter histórico para analisar, é que foi o responsável pelo enterro aí do nosso amigo, plano de negócios, para as startups. Né? Não faz sentido desenvolver um plano que você projeta 5 anos em cima de uma única premissa, né? E faz 500 análises, faz 500 projeções em cima de uma única premissa, que pode ter sido falha, pode ter sido errada, e tem uma grande chance daquela premissa, exatamente como foi idealizada, não ser exatamente o que os clientes querem. Né? Então, eu realmente acredito que para uma startup, né, o plano de negócios, que é uma ferramenta extremamente útil em outros cenários, não seja um instrumento mais adequado. Tá? Bem, também vim aqui fazer terrorismo de desanimar, né? Já basta as novelas continuarem a ter empresários inescrupulosos. Tá? Eu acho que existe também uma parte muito boa a ser observada, porque nesses últimos 10 anos surgiram ferramentas, surgiram estudos, né, e surgiram principalmente testes, né, realizados por empresas e empreendedores e professores e pesquisadores que trouxeram novas ferramentas, trouxeram novas metodologias e que têm se mostrado muito, muito úteis na criação de um novo negócio. Tá? Então, uma delas, que eu acredito que vocês já tenham ouvido e já tenham até lidado com ela, é o modelo de negócios. Então, por isso que a gente fala que o plano de negócios ele não funciona tanto para a empresa, para uma empresa nova, né, para uma startup, e o modelo de negócios funciona. Né? Hoje, sem dúvida, a referência que eu considero nesse tema é esse livro, que foi desenvolvido por 2 autores suíços aí há 5 anos, quer dizer, ele é extremamente recente, né? E ele, de fato, criou uma ferramenta. Ele criou uma ferramenta muito útil, né? Que, inclusive, pode ser usada até em iPads, né? Ela já tem uma dinâmica, né, muito mais adequada aos dias de hoje que um plano propriamente dito. Né? E é uma ferramenta que eu acredito que todo empreendedor, a começar o seu negócio, antes, obviamente, de começar, deve usar, assim como a gente usava o plano de negócios lá atrás. Tá? Porque ela ajuda a gente a identificar de fato o que a gente quer fazer. Ela ajuda a gente a, como o nome próprio diz, né, modelagem é algo que é manuseável, é algo que você estica, empurra, muda. Né?
plano, já dá a ideia de uma coisa mais fechada, né? E o conceito principal por trás dessa metodologia é você descobrir como que a empresa vai criar, entregar e capturar valor dos clientes. Essa foi a maneira como o autor descreveu e que eu acho que é extremamente útil. Tá? O tema não é recente, tá? Então acho que os exemplos são bons para clarear. O tema não é recente. A Xerox já tinha lidado com isso lá na década de 60, quando ela lançou uma inovação de produto, né? Todo mundo deve imaginar o quanto que deve ter sido impactante ter uma máquina fotocopiadora, mas que no seu primeiro momento ela não teve um grande sucesso, né? E não era culpa da cópia ser muito escura, muito clara, não era isso. O problema era que ela vendia as máquinas para as empresas por um preço muito caro, que as empresas não podiam arcar, né? E com isso o negócio não deslanchou. Mas uma mudança no modelo de negócios fez com que o negócio deslanchasse. Ela passou a alugar essas máquinas por um valor muito menor e cobrar pela quantidade de cópias que excedesse um determinado limite. Então foi uma mudança simples, que não mudou nada no produto. A inovação já estava ali, mas a inovação de produto já estava ali. Mas a inovação de modelo de negócios mudou completamente o cenário do projeto, né? O Google também é uma empresa mais recente, numa outra perspectiva, que também traz um exemplo muito positivo para a gente, né? O Google ele mudou completamente o cenário de internet quando, no primeiro momento, ele tentou vender o sistema de buscas, também não deu certo, e aí passou o quê? A vender os resultados das buscas para os anunciantes. Mudou completamente o negócio do Google, essa mudança. Tá? Então, 3 elementos são fundamentais aí quando a gente fala de modelos de negócios, né? A inovação não é suficiente só no produto, ela precisa ser no modelo de negócios também, né? Copiar os concorrentes não vai ajudar em nada em a gente criar modelos de negócios novos, né? E arriscar, né? Se a gente não tentar, não colocar à prova os modelos, nada vai acontecer. Tá? Tem vários exemplos, não vou entrar em todos aqui, mas tem vários exemplos em setores já estabelecidos, como moda. Essas empresas estão mudando aí o cenário da moda. A própria Zara, uma empresa gigante, já fez isso. O celular tem que ser encarado como o melhor exemplo de modelo de negócio, porque o celular não explodiu por causa do iPhone, nem por causa do Android. O celular explodiu por causa disso aí, ó, por causa do pré-pago. Foi uma mudança no modelo de negócio. Qualquer lugar você encontra um cartão que você pode carregar o seu celular, né? A Netflix praticamente quebrou a Blockbuster num mercado, né, nos Estados Unidos totalmente tradicional. Esse é um exemplo recente também que eu acho sensacional, que tem rodado na internet, né? Um rapaz comprando aí produtos no mercado, né, só que ele comprando através do celular, apontando o celular para um visor, né? Só que o legal aí é que ele não está no mercado, ele está numa estação de metrô, e o metrô está chegando, né? E dentro do metrô também tem esses painéis onde ele vai comprando no caminho de casa os produtos, quando chega em casa, né, os produtos são entregues e debitados no cartão dele. Tá? Então, essa ferramenta eu recomendo. Tá? Dicas para a utilização dessa ferramenta: questionar sempre o modelo de negócios, tá? Perguntar muito, duvidar da sua própria criação, da sua própria modelagem, né? Você só vai chegar à qualidade através da quantidade. Então, crie vários, crie números, né? Até, de fato, você identificar aquele que mais te parece ser promissor. Ainda assim, é preciso encarar esse modelo de negócios como uma conjunção de hipóteses, uma conjunção de suposições. Ele ainda assim é um conjunto de hipóteses. Então, para testar, não tem como. Tem que sair de trás da mesa, tem que sair do prédio, tem que ir para a rua, vender para os clientes, permitir que os clientes experimentem os produtos de alguma forma. Não é perguntar se eles comprariam, é criar uma versão preliminar do produto, de fato, que os clientes possam testar. Tá? Aí é a segunda metodologia e uma segunda ferramenta também bastante útil para empreendedores. Tá? É o Customer Development, né? Que é um termo interessante porque ele coloca grandes empresas e startups em dois lados, né? A grande empresa que tem muito dado, que tem muita informação sobre o mercado, ela faz o Product Development, ela desenvolve produtos. Já a pequena empresa que não tem isso, ela tem que desenvolver clientes, né? Então, desenvolver clientes é um termo que talvez não seja muito simples de ser incorporado, mas tem algumas
algumas premissas que podem ser consideradas, né? Primeiro, não projetar, né, o seu primeiro produto para um grupo grande, projeta para poucos, né, e tenta encontrar os principais clientes que gostaram muito daquele produto, né, os evangelistas, né, e tenta identificar com ele como que eles podem até ajudar a você disseminar esse produto, né, e desenvolver mais ele, né. O foco nesse momento é no aprendizado, não é na execução. Então, o plano que seguia aquelas premissas, ele te deixava muito amarrado em cima da execução do plano, né? Quando você está num processo de desenvolver clientes, isso muda um pouco. E são duas fases distintas. Existe uma fase da procura por clientes e existe uma fase da execução do que você encontrou. Não misturar as duas fases, né? São 4 itens para como... vamos dizer, são 4 elementos principais para como a gente aplicar na prática esse desenvolvimento de cliente, tá? Então, o primeiro, não crie um produto muito grande que você vai ter muita dificuldade de identificar o que de fato resolveu o problema daquele cliente, né? Às vezes o cliente queria só um detalhezinho e você criou uma coisa muito maior. Então, crie um produto mínimo que você acredita ser viável para o cliente experimentar e você testar se era aquilo mesmo que ele queria, né? Medir, né? Não tem como você estar num processo de experimentação sem medir. Então, encontre as ferramentas adequadas para que você possa medir e entender os resultados a partir disso, tá? Um outro elemento interessante dessa metodologia é o pivô, né? O pivô, ele sugere que se você avançou um pouco, mas ainda não encontrou os resultados daquela medição que você imaginava, que você deve mudar elementos significativos do seu modelo de negócios sem sair daquela ideia principal. Tá? E, por fim, o objetivo é encontrar o encaixe entre o produto que você idealizou, quer dizer, aquela solução para um grande problema que você idealizou, e os clientes, o grupo de clientes que, de fato, está disposto a pagar por ele. Esse é o objetivo final, né, da utilização dessa metodologia. Tá? Então, busca e execução. Somente depois da busca ser realizada é que faz sentido colocar dinheiro, é que faz sentido injetar dinheiro para o negócio crescer, para o negócio ganhar escala. Então, o dinheiro na fase de busca e execução ele pode até atrapalhar, porque nessa fase de busca, quanto mais barato, quanto mais rápido e quanto menos a gente gastar, melhor. Se tiver que falhar, que fale rápido e barato, né? O dinheiro ele pode ser muito útil na segunda fase. Tá? Bem, essas duas ferramentas eu acredito que são bem interessantes, podem ser usadas na prática por empreendedores. Tá? A gente precisa, assim, resumindo aqui, né, num slide, né, ideia a partir do problema, hipóteses trabalhadas no modelo de negócios, o desenvolvimento do cliente na prática, né, e aí o investimento e a escala. Tá? Então, obviamente, tudo começa com um sonho grande, né, depois é preciso ter muita lucidez, óbvio, não esquecendo daquele sonho, e lá no final, óbvio, quando o negócio já estiver ganhando uma escala, você, obviamente, vai voltar a sonhar grande de novo. Tá? O cuidado que eu queria que vocês tivessem, principalmente com histórias de empreendedorismo e eventos e tal, é que muitos são focados em contar a história de sucesso como se fosse uma trilha totalmente pavimentada, que o cara sabia exatamente o que ia fazer, né? E, de fato, não é isso que acontece, né? É uma sucessão de erros e acertos, de tentativas improvisadas que acabam, muitas vezes, com a ajuda da sorte e do acaso, levando o empreendedor ao sucesso. Tá? A gente começou a empresa, deu certo, usando essa fórmula do sonho grande mais sorte, né? Muita sorte. Mas eu acredito que hoje, né, e já que eu venho implementando uma forma que vocês também podem utilizar, é sonhar grande, com certeza, isso é fundamental para o empreendedor, não pode parar nunca, né? Usar as inúmeras ferramentas que estão disponíveis, essas foram duas que eu trouxe, que eu acredito que são bastante interessantes, e, obviamente, ter muita lucidez. Tem que sonhar grande, mas tem que ser um sonho lúcido. Era isso. Obrigado. Fica disponível aí para as perguntas.